Fala pessoal, vocês estão no canal No Rumo da História e hoje, depois de um tempo considerável de dias sem vídeo, estamos de volta, desta vez começando a falar um pouco mais sobre questões relacionadas aos árabes ou ao Oriente Médio. Então, o primeiro tema que eu gostaria de tratar relacionado a essa questão do Oriente Médio são os conflitos árabe-israelenses que começaram em 1948 e estão até os dias atuais. Antes de mais nada, você tem que entender que esses conflitos não são necessariamente uma guerra daquelas que nós já vimos aqui. Ou seja, tem uma força já mobilizada, sei lá, 1 milhão de homens, invadem o país, conquistam o país, guerra acabou. Não. Nós estamos falando de um ataque planejado, obviamente, mas só que feito assim do nada, bem rápido assim. Esse ataque, ou ele tem sucesso, no que na maioria das vezes não tem sucesso em derrotar Israel, ou eles falham e voltam para o território deles e planejam de novo. E vamos ficando nisso. Vamos ficando nisso, vários conflitos, várias guerras dentro de um grande conflito, que é essas guerras, conflitos árabes israelenses, que tem como sua principal motivação o desejo dos palestinos de terem seu estado próprio, o desejo de Israel de manter o seu estado próprio. E então esses conflitos basicamente não são regulares, como eu já disse. Como, por exemplo, faz parte do conflito esses lançamentos de mísseis que acontecem na faixa de Gaza, às vezes alguma troca de tiros com o exército nas intifadas, né, que são rebeliões dos palestinos, ou seja, árabes. Enfim, são muitas coisas que estão incluídas dentro desse contexto de conflitos árabe-israelenses. Então eu vou aqui só dar um contexto geral disso, apresentar alguns conflitos principais para que você possa entender um pouco do porquê que estamos há mais de 70 anos nessa crise entre árabes e israelenses que não chega a lugar algum, mesmo com tratados de paz sendo assinados lá desde 1990 e eles sempre sendo derrubados por mais um lançamento de mísseis de ambos os lados. Enfim, vamos pro vídeo. Então, antes de mais nada, nós temos um movimento chamado sionismo, que se formou no final do século XIX e é catapultado para a fama quando Theodor Herzl, eu provavelmente falei errado, o da foto, escreve um livro defendendo a fundação de um Estado judeu. Ou seja, naquele momento os judeus eles não estavam necessariamente onde era o reino do norte, do sul de Israel, não é? E eles não voltavam para Canaã, ou seja, a Terra Prometida, já tinha muito tempo. Naquela época estava tudo dominado pelos árabes muçulmanos e os judeus estavam espalhados por vários países do globo. Havia judeus na Suíça, havia judeus na Alemanha, havia judeus na Itália, havia judeus na França, na Europa principalmente, como um todo. Então, um desses judeus, que é esse Theodor Herzl, escreve um livro mencionando a importância dos judeus terem esse seu estado próprio, já que eles eram um povo, mas que não tinham uma nação originária. Tinham, mas essa nação já não existia mais. Então, ele manifesta esse desejo de ter um estado judeu. Então, os ingleses, na chamada Declaração de Balfour, em 1917, prometem ou se mostram favoráveis, ao menos, a esse desejo dos judeus. Só que nós já tínhamos esse problema porque era o contexto da Primeira Guerra Mundial. A Inglaterra já estava investindo muito dinheiro, já estava totalmente focada em derrotar o Império Alemão nesse período. Então eles não podiam ter revoltas dentro de seus domínios, então eles prometeram para os judeus esse Estado judeu próprio. Só que eles tinham feito essa mesma promessa para os palestinos, que no caso era reconhecer que o lugar que eles ocupavam era um Estado próprio. Então acaba que ficamos nesse impasse.
E então, com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações demonstra um apoio para a formação de um Estado judeu no território que hoje conhecemos como Palestina. Então, os judeus, frente a esse apoio, começam a ir para a Palestina após políticas favoráveis a eles serem aprovadas e com o crescimento do fascismo na Europa. Já que o clima já está ficando muito tenso para os judeus na Europa, eles já começam a voltar para a Palestina. Só que os árabes já estavam lá. E quando os judeus chegam e encontram com os árabes, nós não temos um relacionamento muito amistoso. De fato, nós começamos a ter muitas tensões entre os judeus e os árabes, porque os judeus chegam comprando as terras, porque os judeus, na maioria, tinham dinheiro, eram geralmente os donos dos bancos, os comerciantes, a maior parte dos judeus vivia disso, então eles tinham certa quantia de dinheiro para conseguirem ocupar esse território, essas porções de terra na Palestina, só que os árabes não gostam disso. E por os árabes não gostarem disso, nós chegamos a um clima muito tenso. Nós temos um atrito pela terra. Então, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, Hitler não gostava dos judeus, ele fez com que Mussolini também não gostasse dos judeus, e ambos já não gostavam muito dos judeus, mas então eles fizeram a solução final, Hitler fez a solução final para matar os judeus na Alemanha, então Mussolini fez a mesma coisa, os fascistas em geral tinham essas políticas antissemitas, e começa a Segunda Guerra Mundial, acaba a Segunda Guerra Mundial, Hitler é derrotado, e acaba que o domínio britânico estava seriamente enfraquecido, porque nós tivemos um gasto pesadíssimo por parte das potências europeias nessa guerra. Todas estavam seriamente destruídas. França foi dominada pela Alemanha, estava destruída, foi palco de grandes batalhas, Dunkerque, por exemplo, a Batalha de Paris, enfim. As cidades estavam destruídas na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Itália. Enfim, a Europa estava um caos. Esse fim da Segunda Guerra Mundial deixou a Europa em um caos e crise profundas, já que a Europa já não vinha muito bem antes disso, mas a Segunda Guerra Mundial veio para solapar esse domínio britânico colonial na Palestina e na Ásia em geral. Já que a partir daí nós vamos ter a série de dependências na África, na Ásia e no Oriente Médio, já que naquele momento os britânicos não é que era uma colônia, a Palestina é uma colônia britânica, estava sob influência britânica, está mais para um protetorado do que para uma colônia. Eu já expliquei a diferença, não é? Protetorado é quando nós temos uma espécie de governo naquele lugar, toda uma burocracia em volta disso, mas só que toda essa burocracia, todo esse aparato estatal está chefiado por outro estado. Ou seja, nós temos uma república que é seriamente influenciada por outra república ou império. Ou seja, um país que não é uma colônia, mas tem fortes laços, uma forte dependência com outro país que acaba forçando ele a tomar certas políticas. É o que nós temos aqui na Palestina. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial e agora que os britânicos saíram da Palestina, a ONU, sucessora da Liga das Nações, precisou discutir essa questão árabe-israelense. Então, em uma sessão da ONU, com 33 votos a favor, 13 contra e umas 10 abstenções, nós temos então a criação do Estado de Israel. E com isso nós temos a divisão da Palestina, ou a partição entre Israel e Palestina de 1947, que divide este território em uns 47% por aí para os israelenses e uns 50%, por volta de 50% para os palestinos. Então, o território em azul seria o que é Israel e o território em vermelho seria a Palestina, enquanto o território verde são áreas de indefinição. Então, essa criação do Estado de Israel em 1948, após essa partição em 1947, leva ao estouro da bolha de tensões entre árabes e israelenses, ou seja, o que já estava ruim ficou pior, porque os palestinos já não gostavam dos judeus, já estavam procurando o motivo perfeito para começar uma guerra contra eles e expulsá-los de lá. Então nós temos a formação do Estado de Israel, aí a gota que faltava cai no pote e começa a transbordar.
Então nós temos então a primeira guerra árabe-israelense, ou guerra de independência como os judeus conhecem. E os judeus então têm que lutar contra uma coalizão de Egito, Síria, Transjordânia, a atual Jordânia, Líbano, Iraque, além de outras forças de origem palestina, organizando um ataque conjunto contra Israel. Mas o melhor treinamento das forças israelenses, o suporte dos Estados Unidos e melhores armamentos e condições financeiras foram decisivos para a vitória dos judeus nesse conflito, estabelecendo e consolidando o território de Israel. Com isso, o território deles estava ocupando 79% do que hoje conhecemos como Palestina, e, ou seja, estava muito além do que estava sendo acordado nessa partição entre árabes e israelenses. Então podemos dizer que os palestinos deram o primeiro tiro, mas erraram o alvo e Israel acertou eles na perna. Então agora vamos ir para alguns grandes conflitos. Pois bem, nós começamos então com a crise de Suez em 1956. O então presidente do Egito, Gamal Abdel Nasser, nacionaliza o canal de Suez, proibindo a travessia israelense. Exatamente, o mesmo canal no qual aquele cargueiro encalhou, ficou lá por muitos dias, aumentou o preço de uma série de coisas, por causa que é muito importante aquele canal, enfim. Já naquela época era muito importante, porque, você sabe, resumo, o canal de Suez é um canal que atravessa aí, mais ou menos, se não me engano, a África, e permite que a travessia seja muito mais fácil do que simplesmente dar a volta na África para chegar na Ásia. É muito mais simples você atravessar o canal de Suez, mais barato, para chegar na Ásia, ou do outro lado do continente, do que você simplesmente dar a volta no continente africano. Isso deixou as viagens muito mais baratas e deixou o canal de Suez sob o domínio dos britânicos, e deixou o canal de Suez também com uma importância gigantesca em termos de geopolítica. Só que ele estava no que é o Egito, cruzando um rio, não é? Um rio criado artificialmente e que estava dentro do território do Egito. Então esse Gamal Abdel Nasser assume no Egito e pensa: o canal de Suez está dentro do Egito. O Egito é o dono desse canal, então. Se esse canal está dentro do Egito, logo eu sou o dono desse canal, logo eu nacionalizo esse canal e logo eu proíbo os judeus, ou seja, israelenses, de passarem por este canal e tiro ele das mãos dos britânicos, que eram os donos até aquele momento. Então, nem preciso dizer que a França, o Reino Unido e Israel ficam com raiva e invadem o canal, no que nós conhecemos como Crise de Suez. Eles ficam lá por mais ou menos uma semana e são forçados a sair pela ONU. Isso leva o Egito a se aliar com a União Soviética e se armar para um futuro conflito contra Israel. Ou seja, estamos em tempos de Guerra Fria, e esse conflito vai também levar à Conferência de Bandung, se não me engano, que é uma conferência que cria esse grupo Terceiro Mundo, porque é bem simples, estamos em Guerra Fria. Nós temos dois mundos por enquanto. Primeiro mundo são os aliados dos Estados Unidos. Segundo mundo são os aliados da União Soviética. E agora temos o terceiro mundo, ou terceiro mundismo, que são os não alinhados. Ou seja, nós gostamos da União Soviética, mas não estamos com ela, ou nós gostamos dos Estados Unidos, mas não estamos ativamente com eles. Somos neutros no quesito da Guerra Fria, não vamos nos envolver. Então, com o fim da Guerra Fria, esse terceiro mundo vai virar terceiro mundo no sentido de países pobres. E o segundo mundo vai deixar de existir porque a União Soviética deixou de existir a partir daquelas políticas criadas por Mikhail Gorbachev, né, Perestroika, enfim. Isso já está no vídeo da Guerra Fria. Então nós chegamos na Guerra dos 6 Dias. Após a derrubada de aviões sírios, Egito, Jordânia e a Síria, obviamente, entram em guerra contra Israel. Ou seja, mais uma desculpa para entrarmos em outra guerra contra Israel. E então, após essa desculpa, a desculpa da vez foi que aviões sírios foram derrubados. De fato, foram derrubados por Israel, o que acaba que
irrita os egípcios, os jordanienses ou jordânios e os sírios, que entram em guerra contra Israel mais uma vez. Como eu disse, o Egito estava se preparando para uma mega ofensiva, e a mega ofensiva acontece e se chama Guerra dos 6 Dias. Após essa invasão, os israelenses vão ter que organizar algo, não é? E se chama Guerra dos 6 Dias porque após essa invasão palestina, os israelenses organizam uma mega contra-ofensiva de 6 dias. E essa ofensiva, obviamente, deu certo, como não podia deixar de ser no caso dessas guerras, como vocês sabem. Mais de 90% do território da Palestina está sob influência ou é dominado por Israel nos dias atuais. Então, acaba que Israel ocupa Jerusalém Oriental, Cisjordânia, Península do Sinai e colinas de Golã. Ou seja, eles ficam 4 vezes maiores do que eram antigamente. Como você está vendo aí, essa parte azul clara é tudo o que eles conquistaram depois dessa guerra dos 6 dias. Ou seja, muita coisa. Eles chegaram a encostar no canal de Suez e lá nas pontas do Líbano, pegando um pedacinho da Síria e do Líbano. Ou seja, muito território ganho nessa guerra. Mas, aos poucos, Israel vai devolvendo esses territórios em uma série de acordos que vão ser assinados nos próximos anos. Então chegamos na Guerra do Yom Kippur, que foi travada em 6 de outubro de 1973, quando a Síria e o Egito atacam mais uma vez Israel. Dessa vez, o objetivo era recuperar a Península do Sinai e Golã, ou seja, pegar aqueles territórios que Israel tinha tomado da gente. Inicialmente, eles avançam sobre o território israelense com certa facilidade, mas acabam tomando uma virada de mesa na segunda semana de guerra, quando os israelitas dão o troco e começam a voltar nos territórios invadidos. Ou seja, inicialmente eles estavam recuperando a Península do Sinai e as colinas de Golã. Mas então, quando eles estavam quase chegando no objetivo, Israel vai dar uma virada e de novo toma de volta a Península do Sinai e as colinas de Golã. Então a ONU vai na mediação e fecha um cessar-fogo. Mais uma vez os árabes não conquistaram seus objetivos e mais uma vez Israel se defende. E esse acordo inicial vai começar essa política de Israel começar a devolver a Península do Sinai, mas as colinas de Golã ficam no controle deles, se não me engano até os dias atuais. Chegamos então na Guerra do Líbano de 1982, quando nós temos então este conflito em que Israel invade o Líbano e expulsa a Organização para a Libertação da Palestina de lá. Nós temos o colapso da aliança entre os cristãos maronitas e Israel, porque eles não gostaram muito de Israel simplesmente entrar lá e expulsar um monte de palestinos. Nós temos também um fracasso na tentativa de paz entre o Líbano e Israel, ou seja, não tivemos um cessar-fogo bem sucedido dessa vez. E um aumento da influência da Síria sobre o Líbano, porque agora o Líbano vai ser ocupado pela Síria e Israel se retira para a zona de segurança no sul do Líbano. O colapso do Estado Livre do Líbano também ocorre como consequência dessa guerra e temos a conversão numa zona de segurança ocupada por Israel, ou seja, um pedaço do Líbano vai ficar com Israel, outro pedaço vai ficar com a Síria e o Líbano basicamente deixa de existir como Estado independente, tendo que cair nas mãos ou dos israelenses ou dos sírios. Então acaba que os líbanos ou libanenses, não sei qual é o nome que se fala para quem vive no Líbano, perdão, acabam escolhendo ficar nas mãos dos sírios. Mas Israel obviamente não vai deixar por menos e pega um pedacinho do Líbano que chama de zona de segurança, que é naturalmente ocupada pelos israelenses. Então nós vamos ter também o início de um conflito no sul do Líbano que vai durar desde o fim dessa guerra até 2000 e a emergência do Hezbollah. Então nós chegamos no mais recente conflito, e o principal, que eu julguei ser um dos principais, Guerra do Líbano de 2006, que foi um conflito que durou 34 dias e resultou na morte de mais de 1.200 pessoas no Líbano, a maioria civis, e 157 israelenses, em sua maioria soldados, e destruiu parte importante da infraestrutura libanesa, além de deixar desabrigados mais de 900 mil libaneses, dos quais cerca de 250 mil não haviam retornado após quase um mês de terminado o conflito. Ou seja,
Nós temos então aí uma guerra que matou 1.200 civis, mais ou menos, a maioria era civis, 157 em sua maioria soldados israelenses, e deixa mais de 900 mil civis libaneses sem casa. E mais de 250 mil destes não vão retornar para suas casas, ou ao menos para o Líbano, por um mês. Então acabou o conflito. 250 mil pessoas, dessas 900 mil sem casa, não retornam. Não retornam, ficam lá por um mês pelo menos, fora do Líbano, não voltam para o Líbano. E essa guerra só vai ser encerrada na resolução 1701 da ONU, que determinou o fim das hostilidades entre o Hezbollah e o exército de Israel, com Israel tendo que retirar seus soldados do território libanês, ou seja, que as zonas de segurança no Líbano tem que acabar. A resolução também definiu o envio de uma força de estabilização ao sul do Líbano, constituída de 15 mil soldados do exército do Líbano e um contingente de capacetes azuis. Ou seja, agora o Líbano tem controle sobre si próprio. Israel tem que deixar o Líbano, Hezbollah tem que deixar o Líbano, a Síria tem que deixar o Líbano, enfim, o Líbano tem que ficar quieto. O Líbano tem que ter a sua soberania garantida por eles próprios e por, obviamente, algumas forças de paz da ONU. E então, desde esse conflito, nós não tivemos uma guerra assim em larga escala. Nós temos, como eu disse, a partir de então, nós temos principalmente o conflito lá na faixa de Gaza, que é um dos últimos territórios sobre forte influência e governo palestinos. A maioria da Palestina agora está sob influência ou domínio israelense, talvez com o governo civil palestino, mas o domínio militar é israelense. Só que a faixa de Gaza é domínio militar palestino e governo palestino. Ou seja, uma séria ameaça para Israel, ao mesmo tempo que os palestinos veem os israelenses como uma séria ameaça para eles mesmos. Então acaba que ambos ficam lançando mísseis, trocando tiros entre si lá na faixa de Gaza, e essa situação perdura até os dias atuais, sem uma previsão de fim. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Valeu, falou!